Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 7 de julho do ano de 2017, e dando continuidade à nossa série sobre Umbanda e Preconceito, nós falaremos hoje sobre a Cabula. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/mediumdeumbanda e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/mediumdeumbanda. Bom, você já ouviu falar na Cabula? Sabe o que significa isso? Cabula é uma religião que surgiu em 1800 e bolinha e praticamente foi extinta no começo do século XX. Porém, as suas influências até hoje existem em nossa cultura religiosa e em diversos movimentos, inclusive na Umbanda. Então eu vou narrar aqui algumas coisas para vocês e vocês vão ver como tem coisas semelhantes à Umbanda, mas ao mesmo tempo como tem coisas diferentes. Lembrando que o objetivo dessa série não é trazer informações históricas, mas oferecer uma reflexão para que a gente possa entender, pelo menos em linhas gerais, a história do preconceito para com a Umbanda, ok? Então vamos lá. Por volta de 1800 e alguma coisa, provavelmente no estado do Espírito Santo, provavelmente, começaram a se reunir alguns negros que formaram um culto que se chamava Cabula. E segundo os pesquisadores, provavelmente é uma variação da palavra Cabala. Muito bem. E, aliás, se você quiser saber sobre isso, eu recomendo que você consulte o livro Que é Umbanda, volume 2, do Padrinho Juruá. É um livro muito rico ali em história da Umbanda e vai tratar desse assunto com muita propriedade, citando pesquisadores acadêmicos que estudaram sobre esse assunto. Então é desse livro que eu tirei a ideia dessa reflexão. Muito bem. Então esses negros se reuniam e formavam ali um culto religioso que tinha aspecto iniciático. Não é qualquer pessoa que poderia participar, e aqueles que participavam eram submetidos a uma disciplina muito rígida. Então havia inclusive castigos físicos quando alguma coisa dava errada. Era um culto mediúnico, ou seja, a mediunidade existia, as pessoas ali incorporavam os espíritos para dar consulta. O chefe da Cabula era chamado de Embanda. O trabalho da Cabula era chamado de Engira. O auxiliar do chefe era chamado de Cambone. Quando o médium ia trabalhar, ele estava de roupa branca, pés descalços. O altar era uma toalha branca sobre o chão, porque o culto era realizado geralmente nas matas, onde se colocava imagens de santos católicos. Tem alguma coisa aí de semelhante à Umbanda? Ou não? E, fazendo aqui um adendo, certa vez um preto velho me disse: a tentativa para implementação da Umbanda na Terra, do ponto de vista espiritual, já estava planejada para ocorrer desde o finalzinho da época da escravidão. Mas acabou que não deu certo. E nós vamos falar mais para frente por que não deu certo. Então, aí a gente já começa a ver alguns elementos que até hoje existem no trabalho de Umbanda, né? O médium de branco, pés descalços, o altar com imagens de santos católicos, né? A figura do Cambone, inclusive o próprio nome preservado, a gira, naquele tempo era Engira, hoje a gente fala gira, né? Que é o nome da sessão. Então muitos elementos sobreviveram até o nosso dia. Mas vamos voltar aqui para a Cabula. A Cabula, diferente da Umbanda, porque talvez algumas pessoas se perguntem, mas isso aí não é a prova de que a Umbanda já existia antes do Zélio? Não, porque a Umbanda tem uma estrutura e tem um qualificativo moral, que era o que faltava na Cabula, que era um culto não organizado e não tinha essa base moral, porque os trabalhos executados na Cabula eram trabalhos amorais. Se podia fazer o bem e se podia fazer o mal. E na Umbanda só se pode fazer o bem. Então,
Aí o que acontecia? A cabula começou a crescer. Há uma carta de um bispo do começo do século XX, bispo católico, onde ele narra que em 3 cidadezinhas do Espírito Santo havia cerca de 8.000 pessoas que participavam dos trabalhos. Nessa época, já no começo do século XX, a cabula já não era tão rígida e tão fechada entre os negros. Depois do período da escravidão, ela passou a aceitar brancos também. Então, a cabula vai dar origem à macumba carioca, mas nós vamos falar disso para frente. Muito bem. Começou então a haver um grande movimento, muitas pessoas participando, aquilo foi crescendo e foi incomodando profundamente a igreja, e esse próprio bispo, na carta que ele escreveu, que foi encontrada, é documento histórico, é fato, esse próprio bispo narrando que usava do púlpito da igreja para esclarecer a população que a cabula era coisa do demônio, que era coisa negativa, coisa do capeta e tudo mais. Então aí a gente começa a perceber o link com a questão do preconceito. Agora, é claro que a cabula tinha uma série de práticas bem bizarras. Por exemplo, os textos mostram que as casas de cabula eram inimigas umas das outras, elas competiam entre si. Algo que às vezes a gente vê entre terreiros, né? Quantas vezes eu já disse que entre terreiros não pode haver muro e que inclusive eu, sendo médium de uma casa, trabalho em outra casa, em outra área. Qual o problema disso? Não está tudo trabalhando para uma causa só? Ou será que lá em Aruanda tem muro? Não, não tem. Então a gente ainda vê resquício disso hoje, né? Os terreiros competindo entre si, brigando, proibindo as pessoas de visitarem outras casas e por aí vai. Então tudo tem uma herança, né? Olha só, às vezes as pessoas que têm esse comportamento nem sabem de onde veio isso, mas está aí a raiz. Então as casas de cabula competiam umas com as outras, mas como eles faziam trabalhos amorais, portanto, havia ocasião em que a pessoa chegava lá para pedir a cura e um auxílio de um filho doente e logo em seguida se pedia para matar um inimigo. Então a coisa começou a pender para o lado da maldade. Pessoal, tem uma vaca bem agitada aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, né? Bom, então, os trabalhos começaram a pender um pouco para o lado da maldade. E isso incomodou muito a população, incomodou muito a igreja. E aí aconteceu uma coisa interessante. Várias pessoas que estavam ali, recém-libertos da escravidão, começavam a pedir trabalhos negativos contra os seus senhores. Então, isso começou a se espalhar. Esses fazendeiros se sentiram intimidados, porque imagina, 8.000 pessoas. Vamos supor ali que 5.000 resolvesse sair da coisa da feitiçaria e pegar nas armas e fazer uma revolução no pedaço. Então era de se preocupar, não era? Então esses fazendeiros, com medo e recebendo altas demandas por conta de vingança, juntamente com a Igreja Católica, fizeram muita pressão para que a polícia intervisse. E aí começa uma coisa muito bizarra, que é uma sequência de chacinas de chefes de cabula. Eram chamados cabuleiros. Então, esses caras formaram uma espécie de grupo de extermínio. Se vocês forem lá no livro, vocês vão encontrar inclusive o nome dos policiais que na época participaram disso. E eles bateram nas principais cabulas para matar todo mundo que estava ali. Então, isso fez com que a cabula fosse extinta. Que eu saiba, ela ainda sobreviveu a alguns períodos, as primeiras décadas do século XX, mas hoje praticamente é extinta, né? Pelo menos o autor do livro diz que não conhece, nunca conheceu, nunca ouviu falar de alguém que praticasse cabula hoje em dia. Então, tá vendo por que não é a prova de que isso era umbanda? Porque trabalhava-se também para a maldade.
algo que seria inconcebível num trabalho de Umbanda. Então veja, é possível a gente imaginar que as pessoas tivessem muito medo dos cabuleiros, porque eles tinham fama de feiticeiro, eles tinham fama de curadores, mas eles também tinham fama de quem mexia com magia negra. Então era o cara que, se quisesse no imaginário popular, com estalar de dedos, ele te matava. Então aí a gente começa a perceber, claro que não é daí que surge, mas ganha essa conotação, esse preconceito contra o feiticeiro, contra o bruxo, contra o curandeiro, aquele que mexe com essas coisas. Então as pessoas tinham medo e, obviamente, tinham razão para ter medo, já que abertamente eles faziam o mal sem medo algum, sem esconder, sem nada do tipo. Então eu trouxe essa questão da cabula, e como eu disse, quem quiser vai lá ler o livro, que vocês vão ver como é muito interessante, para que a gente possa compreender um pouquinho mais aí a questão do preconceito. Porque a Umbanda vai surgir quando a cabula já está morrendo, já está desaparecendo. Mas ela vai herdar esse olhar preconceituoso do mundo à sua volta, que aprendeu com o tempo a temer as pessoas que tinham contato com os espíritos, esses cultos africanos e brasileiros, essas invocações que aconteciam. Todo esse trabalho, isso passou a ser muito temido. E a gente sabe que uma das bases do preconceito é justamente o medo, né? Quanto mais medo você tem de uma coisa, mais se combate essa coisa. Bom, eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.